Muito bem. Aula 8, pontuação de diálogo nos contos. Né? É a sequência 2, aula 8 de português do Aprender Sempre. Bom, primeira coisa aí, por favor, dê um joinha no vídeo para ajudar o canal a crescer. O que vamos aprender? Nessa aula você vai pensar um pouco sobre a pontuação nos contos. Tá aqui. Nessa aula, você vai pensar um pouco sobre a pontuação nos contos. Leia o texto Lobo e os Sete Cabritinhos novamente e grife todas as falas dos personagens. Como você fez para descobrir quais eram as falas? Vi onde tinha, ó, esses dois pontos aqui, tá? E esse travessão aqui, ó. E letra maiúscula depois, tá? E o parágrafo. Tá? Lembrando, né, que parágrafo é a distância, né? Se aqui tivesse linha, né, ó, a distância daqui da linha até aqui, esse espaço aqui é o parágrafo, tá? A pontuação é muito importante para que os leitores compreendam a história. Leia o trecho do conto, escrito de duas maneiras, observe a diferença entre eles. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois alguém bateu à porta gritando: Abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca, tu és o lobo. Agora outra de outra maneira. Os cabritinhos responderam. Dois pontos. Parágrafo. Travessão. Letra maiúscula. Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaríamos bem atentos. Parágrafo novamente. Com o balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando. Dois pontos. Parágrafo. Travessão. Letra maiúscula. Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Parágrafo. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Parágrafo. Travessão. Letra maiúscula. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca, tu és o lobo. Ó, interessante aqui, ó. Presta bem atenção aqui, que o livro errou aqui, ó. Esse tu és o lobo não é aqui, tendo parágrafo. Não tem parágrafo aqui. O tu és o lobo é aqui, ó. Tá? Continua aqui, ó, ligado aqui na linha, tá? Qual é a diferença para o leitor entre as duas formas de pontuar esse trecho? Resposta. Uma é a forma gramatical correta. A outra não. Tá? E a gente tem que lembrar dos romanos, tá? O que é? Os romanos eram conquistadores. Eles conquistaram quase o mundo inteiro. E o que eles faziam para conquistar o povo e dominá-lo era proibir a própria língua do povo conquistado. E assim está sendo feito no nosso país. A nossa língua ela está sendo destruída, está sendo proibida de ser ensinada, que no caso seria a gramática, né? E aí o povo sem a própria língua, sem a sua identidade cultural, sem a sua identidade histórica, ele é dominado, né? Por isso que os romanos proibiam a língua. E no caso do Brasil, estão proibindo a língua de uma maneira velada, né? No caso, não ensinando nem português, nem gramática, e muito menos alfabetizando as crianças, né? Muito bem. E aqui vamos para a aula 9, continuação da discussão sobre pontuação.
O que vamos aprender? Depois de ter conversado sobre a importância da pontuação nos textos nesta aula, você vai aprender sobre a função de cada marcação nas falas de personagens. Em seguida, vai revisar a parte que escreveu com sua dupla do conto, o Lobo e os Sete Cabritinhos. Junto com sua dupla, observe os sinais de pontuação que aparecem no trecho lido na aula anterior e discute o que vocês acham que esses sinais indicam para o leitor, que efeitos eles provocam nos textos, na leitura. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegado, que de mamãe ficará bem atentos. Com o balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando: Abra, queridos pequenos, a voz mansa entrou uma presente para cada um, mas os cabritinhos perceberam que pela voz que era o lobo. Não abrimos nada, disseram, não é nossa mamãe, mamãe tem uma vozinha suave, tua rouca. Né? Aqui, novamente, ó, erraram aqui, tá? Eles estão cada dia mais analfabetos, então não sabem nem escrever mais, tá? É tranquilo isso aí, é normal, tá? E aqui tenho escrito aqui parágrafo, né? Que é essa distância daqui a aqui, tá? Que é importante vocês aprenderem o conceito de parágrafo. Aqui, ó, tem parágrafo, ó. Continua. Aí quando termina aqui, né, que deveria ter aqui uma linha, né, mas não tem, né? Quando termina a linha aqui, ele não tem parágrafo aqui, tá? Ele se encosta na linha aqui na outra linha aqui, ó, tá? Por que é importante ensinar? Porque depois se vocês aprenderem errado, fica muito mais difícil vocês corrigirem, tá? Agora registre o que vocês concluíram. Travessão. É para indicar que o personagem está falando, tá? Ó, aqui ó, travessão e ele falando, não abrimos nada. 2 pontos. É para indicar que o personagem vai falar. Olha aqui, ó. Olha o interessante aqui o professor fazendo, ó. Ó, aqui, terminou aqui, ó. Vamos supor que tem uma linha aqui, tá? Aí o professor começou aqui no começo da linha aqui, ó. Ele não começou no parágrafo aqui, ó. Tá? São analfabetos mesmo, tá? Não tem. Esse povo tem que desprezar eles, porque são analfabetos, tá? E ponto final, tá? É para indicar que terminou a oração, tá? Ponto de exclamação é para indicar admiração, espanto. E você sabe o que indica o ponto de interrogação? É para indicar uma pergunta. Releia a frase. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Ó, novamente aqui, ó, tendo parágrafo aqui, ó, mas não tem parágrafo aqui, ó. Aqui não é parágrafo, ó. Ó, vamos supor, por exemplo, que aqui, ó, tá vendo? Aqui seria a linha, tá? Então aqui que é o lobo, ó. Aqui seria o lobo, encostado na linha, ó. Não aqui. Por que a palavra disseram está entre 2 travessões? Né? Que aqui no caso, aqui está entre 2 travessões. A quem essa palavra se refere? Faz parte da fala dos cabritinhos? Bom, eu particularmente, eu nunca vi palavra entre 2 travessões, tá? Isso aí deve ser invenção nova. Mas tudo bem, tá? Eles não sabem o mais básico do básico e arrumam coisas estranhas, né? A quem essa palavra se refere? Faz parte da fala dos cabritinhos? Serve para dar ênfase, relevância. Ela se refere aos cabritinhos? Ela se refere aos cabritinhos? Não. Na frase lida, há 2 adjetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e da mamãe cabra. Quais são eles? Lembre-se que adjetivos caracterizam e qualificam as palavras. Eles gostam de complicar, tá? Adjetivo é igual qualidade. Ó que coisa simples, ó. Tá vendo? Gosta de mistificar, sabe? Charlatão é assim mesmo, gosta de ficar mistificando as coisas, tá? Na frase lida,
Há dois adjetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e da mamãe cabra. Quais são eles? Lembre-se que adjetivos caracterizam e qualificam as palavras. Voz rouca e voz suave. Fique sabendo, nos diálogos, quando uma palavra aparece entre travessões, geralmente é a fala do narrador que anuncia quem está falando. Volte ao texto e procure mais um exemplo em que o narrador anuncia quem está falando, como no trecho lido no item 5 e grife o trecho de vermelho. Tá? Eu procurei o texto inteiro, aliás, como eu disse para vocês, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Tá? E aí eu procurei o texto inteiro, não achei. Né? Nenhuma palavra com dois travessões, um em cada lado. Mas, né, para exemplo, né, do português correto, disse, dois pontos. Então quer dizer que na linha de baixo ele vai falar, tá? Ó. E aqui, né, vocês podem ver que não tem parágrafo, ó. É tudo na mesma linha, ó. Teria que ter uma linha aqui, né? E esse água vinha aqui encostado no água, mas não tem. Agora revise o seu texto novamente e verifique se há ajustes a fazer sobre a pontuação de diálogo. Né? Então, vamos ver o texto aqui. Esse texto ele tem que ser várias e várias vezes copiado e trabalhado para vocês aprenderem corretamente o português, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo o parágrafo aqui, né? Ó, o lobo aqui, ó. Tem que ser mais para cá, tá? Né? Ó, bem encostado na linha. Por sua vez, ou que pelas patas negras. Parágrafo de novo, então saiu sossegada. O parágrafo de novo, o lobo, né, tal, dois pontos, parágrafo travessão, tá certo, né? Ó, aqui, ó, aqui tem um erro aqui que é o seguinte, ó, a mãe cabra é uma personagem, tá? Então a letra dela é maiúscula, mãe cabra, ó, mãe cabra. Assim como também o lobo é um personagem, ele não tem nome, ele é só lobo, o lobo é personagem, então ele é letra maiúscula também, tá? Lobo, você tem tal, lobo, então o lobo comeu argila, tal. Aqui, ó. Cabritinhos, letra maiúscula porque está no começo da oração, né? Sua mamãe trouxe-lhes um presente. Olha aqui, ó. Ó. Que tem que fazer, ó. Tem que colocar o 1 aqui, ó, encostado na linha, ó. Tá vendo? Só tem parágrafo em momentos especiais. Quando tá falando, quando é começo de oração, ó. Tá vendo? E por que que esse povo que ensina isso não sabe? Não sabe porque fizeram a escola agora que não ensina mais gramática. Então eles não sabem mesmo, tá? Mas o lobo achou, esse achou aqui, ó, tá errado, ó, tem que ser o achou encostado na linha, tá? E os engoliu, menos escondendo o relógio, satisfeito e tal. Ó, continua a história, pode ser na mesma linha, né? Aqui não tem esse parágrafo aqui, não tem esse espaço aqui, ó. É direto na linha aqui. Doutor embaixo de uma árvore e tal, mãe, ó, mãe loba, mãe loba não, a mãe cabra, tá vendo? Errei aqui, tá? Então sempre tem alguma coisa para você corrigir, tá? É só você pegar e começar a corrigir que você acha coisa para corrigir. Saiu, encontraram, tiraram, tal. Muito bom. Então, aqui foi corrigido, né? É nessa correção que você aprende português, tá? E aproveitando aqui, vamos fazer a aula 10, né?
Aqui tem verbos igual indicam ação, tá? Essas coisas você tem que guardar, tá? Porque é para a vida toda, tá? Verbos indicam ação. Aula 10, revisão em duplas. O que vamos aprender nessa aula? Você vai revisar seu texto produzido com a dupla, pensando nos leitores do conto para quem estão escrevendo. Tá? Então, depois que vocês acharem um erro, vocês reescrevam novamente. Complete os trechos escrevendo os verbos entre parênteses de forma que combine com o texto. Os cabritinhos, então, ó, o verbo sair, ó, saíram correndo e daí a pouco o verbo voltar, ó, voltaram com as pedras que meteram tantas quantas couberam caber na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra muito rapidamente, ó, cozeu-lhe a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Pensando na terminação verbal, revise sua reescrita fazendo os ajustes necessários. Pense na clareza das ideias, na beleza da linguagem, de acordo com os leitores que vão ouvir o conto. Depois passe a limpo o texto inteiro para deixar sem as marcas de revisão. Aqui ele seguiu o parágrafo. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele seguiu o parágrafo, aqui ele fez certo. Tá? Né? Pronto, agora que já fez todas as revisões necessárias e passou o texto a limpo, leia o texto em voz alta para sua família em casa. Depois conte a seus colegas como foi a leitura em casa e se os seus familiares gostaram da história. Bom, muito bem, gente. Aqui terminando a aula 10, né? Espero que tenham gostado. Por favor, deem joinha. Se não deu ainda, dê joinha agora. Se inscrevam no canal, divulgue o vídeo. E obrigado e até a próxima.